Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Cristo. Que o Senhor possa, neste dia, nos abençoar. Que o Senhor possa, neste dia, nos tornar fecundos e abrasados por tudo que Ele quer realizar em nossa vida. Que sejamos gratos por mais uma oportunidade em estarmos unidos como irmãos, partilhando a palavra, orando com a palavra, meditando e estudando ela. Meu nome é Júnior. Para vocês que não me conhecem, eu sou da Renovação Carismática Católica, faço parte do grupo Nossa Senhora de Fátima, que é o grupo de oração da Renovação Carismática na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Tenho 23 anos, sou casado, tenho um filho e gostaria de dar continuidade a esta semana, hoje, dia 6 de agosto, onde nós iremos partilhar aquilo que o Senhor Deus tem preparado para cada um de nós. Então pegue a sua Bíblia, faça um ambiente, crie um ambiente, se possível, se não possível, pegue a sua palavra, pegue a sua Bíblia, Sagrada Escritura, se acomode em um local em que você tenha atenção e que você possa falar com Deus, para que Deus também fale contigo. Eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho segundo São João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito, narrado por São João, capítulo 4. E sempre repito, capítulo é o número maior, né? O Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, certo? Capítulo 4, lá no início da palavra. Amém? Então, em nome de Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A palavra em que nós iremos meditar hoje, nós faremos a nossa lécio divina, nossa leitura orante, é a palavra que narra um acontecimento. É a palavra que narra um encontro. É a palavra que narra uma situação na vida de pessoas. É a palavra que narra e que pedimos a Deus que narre a nossa situação de vida, que narre a nossa melhora e o nosso contentamento diante de Deus. A palavra do Senhor, escrita por São João, diz o seguinte, capítulo 4, versículo 1. Acompanhem comigo. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou à Galiléia.
Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a mulher samaritana: "Como, sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana?" Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva." Ela lhe disse: "Senhor, nem sequer tens vasilha e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais?" Jesus lhe respondeu: "Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna." Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O texto é comprido porque ainda há muitos acontecimentos. O que eu deixo aqui como uma continuidade orante para a sua semana, a leitura do restante deste texto. Mas para a nossa leitura de hoje, a nossa oração de hoje, a nossa meditação da palavra, nos atenhamos até este versículo, o 14, do 1 ao 14. O que o texto me diz, ou melhor, o que o texto diz, é a pergunta que a gente tem que se fazer. O que o texto diz? Por que nos fazemos essa pergunta? Para que saibamos a fidelidade que o texto narra o acontecimento. E para que não caiamos em erros equívocos de interpretações fora do contexto. O que consequentemente nos distanciaria de Deus, o que consequentemente nos desfocaria da ação do Espírito Santo. O que o texto diz? Nós olhamos para o texto, pelo menos até onde nós lemos, e vemos alguns personagens. Nós vemos a samaritana, é bem verdade. Nós vemos Jesus. Quem mais nós vemos? O que nós vemos? O que o texto narra para a gente? Quem mais? Existem mais personagens? Sim, ainda que não falando no texto, mas tem os discípulos, né? O texto diz que os discípulos estavam ali, mas que saíram para comprar alimentos. Então a gente percebe. A gente olha e percebe que é importante o local em que se dá isso. Onde é que se dá? Pergunto a você. Sim, se dá na cidade de Samaria, ou melhor, se dá em Sicar, chamada Samaria. Mas especificamente esse texto, esse acontecimento, melhor falando, tem um local específico, que é o Poço de Jacó. A vocês que nos acompanham meditando a palavra pela leitura orante, irão se recordar de que sim, se você é fiel na leitura orante que nós meditamos semanalmente, você irá se recordar que meditamos lá no Gênesis,
sobre Jacó. E aqui eu não vou retomar a meditação, mas apenas só para lembrar que esse poço aqui era muito valioso, era muito precioso para aquele povo da Samaria. Afinal, aquele poço era onde Jacó tinha se encontrado com Deus a partir de uma experiência em que ele foi ferido, em que ele foi machucado, porém foi curado. Ferido pelo anjo, por Deus, mas curado com o ferimento. Porque a partir dali ele teve noção do que Deus queria dele. E aquele momento ali foi onde se deu todo aquele chamado de Jacó, o encontro de Jacó. E por isso há essa relação direta da narrativa de Gênesis no Antigo Testamento para a narrativa do evangelista João no Novo Testamento. Só que o povo estava preso a um personagem, Jacó. Tanto que, como nós lemos, fazem uma comparação com Jesus quando Jesus diz que daria água. Quem és tu? Maior? Serás tu maior do que o nosso pai, Jacó? Mas só para situar cada um de vocês, e repito, se você acompanhou a gente saberá fazer esse elo. Por isso é importante do acompanhamento da meditação que nós fazemos. Porque há sempre um fio condutor. Pois bem, o que o texto diz? Então o texto nos apresenta uma série de símbolos, de sentidos figurados, uma série de elementos que enriquece a compreensão dele. E cientes desses elementos básicos que cada um pode observar aqui e no decorrer da nossa leitura, ainda que não agora, mas posteriormente, podemos nos deparar com outros elementos. Nós passamos para a segunda pergunta. O que é que o texto me diz? Bom, o texto diz o quê? Diz que existe um encontro entre Jesus e a samaritana, ou melhor, que narra que Jesus saiu de onde? Da Judéia para a região, ele estava saindo da Judéia e estava retornando para Galileia. Mas o evangelista João diz lá no versículo 2º, ou melhor, no versículo 4º, que era preciso passar pela Samaria. E o que o texto me diz com isso? Depois que eu compreendo o que ele está dizendo. Bom, era preciso Jesus passar pela Samaria porque Jesus queria realizar um encontro ali. Porque Jesus queria realizar a sua ação ali. O que o texto me diz? Quantas das vezes Jesus proporcionou, quantas das vezes ele nos possibilitou o encontro com ele? E veja, quem é o provocador desse encontro? Ou melhor, quem toma a iniciativa? Quantas das vezes o Senhor tomou a iniciativa para se encontrar com você? Essa é a primeira pergunta pessoal que eu faço. Quantas das vezes, Senhor, o Senhor tomou a iniciativa para se encontrar comigo? Seja pela palavra do irmão, seja por um convite a acompanhar uma oração. Quantas das vezes? E aí, Jesus toma a iniciativa de tem que passar pela Samaria. Os discípulos, narra que os discípulos eles vão saindo, não é? Eles vão comprar alimentos, o texto é bem claro quando diz isso. Era preciso passar pela Samaria. E ali, os discípulos, lá no versículo 8 em diante, diz que os discípulos foram, versículo 8,
Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então Jesus estava ali na Samaria. Só que não estava na cidade, especificamente no centro da cidade. Jesus estava ainda no caminho, ainda aqui na cidade, mas um pouco distante. Ele estava no Poço de Jacó. Local e símbolo importante para aquele povo samaritano. E ali narra o texto que Jesus para, fica meio que meditativo ou cansado da viagem, ou melhor, Jesus esperava alguém. Então ele tomou a iniciativa de esperar. Quantas das vezes o Senhor esperou por você, esperou por mim? Não para que nós tenhamos a iniciativa primeira, porque a iniciativa primeira é dele. Diz a palavra que ele nos amou primeiro. Diz o próprio evangelista São João, diz que o Senhor nos amou primeiro, nos amou por primeiro. E aí, Jesus espera. Chega a samaritana. A samaritana se aproxima, não de Jesus, mas do poço, com uma finalidade: pegar água. E Jesus toma a iniciativa da provocação, perguntando, ou melhor, pedindo: dá-me de beber. O texto diz que os samaritanos eles não se davam muito bem com os judeus. O texto diz que os samaritanos eram intrigados com os judeus. Mas por que isso? Por que os samaritanos eram intrigados com os judeus? Por uma rixa preconceituosa. Para os judeus, os samaritanos eram indignos. Indignos de quê? Indignos da pertença divina. Eles não faziam parte da promessa de Deus. Além de tantos outros preconceitos. E aqui a gente pode lembrar o samaritano ferido, ou melhor, o bom samaritano, que parou para ajudar, único, passou um importante doutor, passou várias pessoas, viu lá o mendigo, a pessoa machucada e deixou ela lá. O bom samaritano foi, acolheu, pegou, cuidou, levou para a hospedagem. É a parábola do bom samaritano. Mas para exemplificar uma realidade que de fato existia esse divisor social, esse divisor religioso, esse divisor preconceituoso de não pertença, ou melhor, de que só pertence à vontade de Deus, só pertence à ação de Deus, um grupo, um núcleo específico. Quantas das vezes nós distanciamos pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, distanciamos a oportunidade, e vejam o que estou dizendo aqui. Quantas das vezes, meu irmão, você pregador, quantas das vezes, meu irmão, você formador, você músico, você coordenador da renovação carismática, ou você membro da renovação carismática, pela sua palavra, imatura, infantil, descuidosa, distante de quem deveria estar na presença de Deus, machucou alguém que estava no caminho em que o Senhor já estava esperando por ele. Quantas das vezes? E quantas das vezes nós nos demos conta disso? Paramos para pensar e refletimos e pedimos perdão. Não só a Deus, mas quantas das vezes reconhecemos a pessoa e sabemos em que momento aconteceu e não vamos até ela para pedir perdão. Ah, se conhecesses o dom de Deus, deixaria a soberba, deixaria a arrogância de lado. Mas Jesus está lá. A samaritana se aproxima para pegar a água.
no poço. Jesus pede a ela: dá-me de beber. Dá-me de beber. E a samaritana retruca: como tu, sendo judeus, vem me pedir de beber? Eu que sou samaritana. E aí eu já evidenciei a rixa entre eles. E Jesus, de forma simples, cuidadosa, apaixonante, de quem não se deixa levar pela arrogância, pelo medo, de quem não se, ou melhor, pela autossuficiência. Não. Diz para ela: filha, ou melhor, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. E é aqui o ponto central da nossa mensagem. O que o texto me diz? O que o texto ele traz como importante para a nossa reflexão? Se conhecesses o dom de Deus, se conhecesses o dom em que Deus tem preparado e que lhe doou pelo Espírito Santo, que já lhe concedeu no sacramento, que já lhe possibilitou pelas muitas graças e dádivas conquistadas. Se conhecesses tu o dom de Deus que nos possibilitou o alcance deste encontro, você é quem me pediria. Ah, se conhecêssemos que Deus nos amou primeiro, nós quem insistiríamos em amar continuamente, diariamente, constantemente a Ele. Ah, se conhecêssemos que Deus é acima de tudo e de todos o centro da nossa vida, ah, que bondade seria adorá-lo no meu acordar, no meu deitar, no meu falar, no meu alimentar. Ah, se conhecesses o dom de Deus. Para a samaritana, ela ainda retruca, ela ainda questiona. Você não tem água, você não tem vaso, você está de mãos vazias. Como é que você vai pegar água aqui no poço? Para ela, a simplicidade, a superficialidade, travestida de arrogância, travestida pelas consequências do preconceito, faz com que ela não compreendesse a grandiosidade da palavra que Jesus tinha dado a ela. Se conhecesses o dom de Deus. E ela acha que Jesus está falando da água que está no poço. Tanto que ela meio que ironiza: você não tem nem vaso para tirar a água, como é que podes me dar água? Como é que eu iria lhe pedir água? E ela diz, e Jesus diz: aquele que beber desta água terá sede novamente, ou seja, da água de Jacó. Da água de quem ela considerava mais importante do que Jesus. És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deixou este poço? Mas Jesus não estava falando de um bem básico, que é a água, que nos confere a sobrevivência, a subsistência. Jesus está falando de um bem essencial, de uma água que ela não só nos confere a subsistência, a sobrevivência, ela nos possibilita existir, ela nos possibilita alcançar aquilo que tem de maior bem comum em nossa vida, alcançar a perfeição a cada dia, alcançar a imagem e semelhança de Deus, a santidade, a busca pela santidade. E Jesus disse: essa água daí
você vai ter sede novamente. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Essa é a consequência de quem se deixa embebedar, de quem se deixa embriagar pelas águas profundas dadas por Jesus. E que concretude e onde eu posso beber desta água? A água que o Senhor lhe oferece hoje, meu irmão, e que o nosso carisma de renovação carismática lhe possibilita, é a água do Espírito Santo. É a água desse Espírito que pairou sobre as águas em Gênesis 1, estando na criação do mundo. É a água em que o Senhor Deus fez renovar a sociedade iníqua, quando em Noé causou o dilúvio. Quando com Noé, utilizando por Noé, a ação de Noé como instrumento humano, ele possibilitou salvar vidas e renovar o mundo com o dilúvio. Quando com Moisés possibilitou a libertação dos oprimidos do povo de Israel. Como em tantas outras ocasiões possibilitou a restauração, a revivificação, a profundidade da ação do Espírito em nós. É esta água que ele lhe oferece. Água que lhe batiza, água que sara, que limpa, que cura, que liberta, água que restaura. E a pergunta que faço, já indo para a conclusão da nossa meditação, é: o que você diz ao Senhor? Eu vi o que o texto me disse, para que eu fosse fiel ao texto. Eu vi o que o texto me disse para mim, na minha situação de vida. Será que eu estou como a samaritana? Será que eu estou como os discípulos que saem para comprar alimento e simplesmente se importam consigo, deixando o seu mestre só, perdendo a oportunidade de fazer parte desse encontro? Será que eu estou como os samaritanos, distantes por conta por administrar um preconceito social, um preconceito religioso, uma intolerância religiosa? A pergunta que nós fazemos, a resposta que nós que nós queremos ter, ela tem um impacto e óbvio muito grande sobre a pergunta que nós fazemos. O que eu digo ao Senhor neste momento? Feche os teus olhos. Baixe a tua cabeça de onde você estiver. E fale para o Senhor: Senhor, eu tenho a lhe dizer isso depois desta meditação. Eu tenho a lhe apresentar a minha vida, para que a tua água ela seja fonte de vida em minha vida. Para que eu compreenda o seu dom em mim. Para que eu compreenda a tua ação em minha vida, Senhor. Eis-me aqui. Meu Deus, manda o teu Espírito Santo para que, com a água que restaura, ele renove o meu batismo. Ele renove os sacramentos que me iniciam na vida do Evangelho, na vida comunitária. E faz com que o Espírito Santo me possibilite a compreensão. Vai rezando, meu irmão. Vai falando do seu jeito com o Senhor, com as suas palavras. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses o dom de Deus, serias mais feliz.
Se compreendesses o dom de Deus, deixaria de mendigar por pouco, assim como aquela samaritana mendigava por uma água em um poço de Jacó. O que o Senhor Jesus queria possibilitar para ela era uma água restauradora, que derrubaria os preconceitos, a arrogância, o medo, e a faria encontrar o verdadeiro amor. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias minha voz se alcançar. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, escutarias mais minha voz. Se compreendesses como te sonho, Senhor, nos faz compreender os teus mistérios. o que espero de Por ti. mais que amanhã os teus mistérios se renovem, nos faz compreender, Senhor, a tua vontade para que saibamos a quem amar e ao que O que tenho nos pensado doar, Senhor. para ti. Se compreendesses como te sonho, pensarias mais em Ó Senhor, encontra-se comigo assim como se encontrou com a samaritana. Encontra-se comigo assim como buscou a samaritana. Senhor, me faz tirar as escamas que me impedem de enxergar a tua ação em mim. Me faz enxergar o teu dedo na ferida que me incomoda e que me faz distanciar de ti. Me faz, Senhor, capaz de beber-me da tua água, acabar com as minhas corrupções, com aqueles pecados costumeiros de costume que eu administro na minha vida, de estimação. Reze, meu irmão, no Espírito Santo. Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Nesta última pergunta, e aqui encerramos, o que você tem para se comprometer com Deus? O que você diz para Deus agora? O que o texto diz, eu já passei. O que o texto me diz, eu já passei. O que eu tinha a dizer para Deus, eu também já passei. O que Deus me diz, eu também já passei. E o que eu digo para Deus? O que eu digo para Deus? Após todo esse encontro, qual o compromisso que eu faço com Ele? Em cima desse versículo, meu irmão, que você possa meditar. Que a água que você precisa para restaurar a sua vida possa vir a ser encontrada no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, porque Ele faz restaurar tudo em todos e a todo momento. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Fiquem em paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Shalom.